Amém? Nós viajamos uma semana, chegamos ontem em Goiânia, chegamos hoje, poucas horas antes aqui em Bom Jesus. É uma alegria para nós voltarmos. Estava com saudade da nossa casa, estava com saudade do dia a dia de Bom Jesus, estávamos com saudade de você, principalmente, igreja, né? São muitas manifestações de saudade, de amor por nós. Isso nos faz voltar com prazer, né? Como é bom ser pastor de uma igreja que as pessoas querem você. Isso é muito bom, e eu fico muito feliz com as manifestações dos irmãos, de saudade. O senhor já está voltando, quando eu ver eu vou estar mais feliz, né, Ineseide? Quando eu te ver eu vou ficar mais feliz, né? Agora que eu estou te vendo, me dá um abraço daquele especial dela, e vários outros irmãos. Isso é muito bom chegar aqui. E essa viagem, ela tem um marco muito especial para mim e para minha família, porque nós tínhamos pago tudo em 2019 para nós fazermos uma viagem praticamente para o mesmo local. Foi quando descobri, foi diagnosticado um câncer no reto, né, que eu tinha há poucos centímetros do ânus, e era um câncer que precisava de um tratamento de químio, de rádio, por o qual eu passei, e fui muito abençoado. A igreja manifestou financeiramente, espiritualmente orando por mim, se oferecendo para muitas coisas, e Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, me curou. Havia uma possibilidade até de nós viajarmos, porque a viagem foi adiada, até de nós viajarmos, eu com uma bolsa de coloscopia. Não tenho nada contra quem usa, a bênção, estar vivo, né? A vida que é o mais importante, mas Deus me curou de uma forma que nem a cirurgia, nem bolsa eu precisei de usar. Então hoje está diante de vocês um pastor totalmente curado. Não é na luz para os povos. Deus que nós servimos é um Deus que cura. Não há nenhum nome acima do nome desse Deus Todo-Poderoso. Nós investimos fé, e se for o propósito dele curar, ele vai curar você, vai curar sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus! E essa viagem foi regada com várias vezes manifestação de alegria da minha família, principalmente da minha esposa, e muitas vezes eu peguei ela chorando de gratidão, né, por ter o maridão. Isso é outra coisa boa também, né? Porque tem aquela esposa, né, que o político está lá no velório, o seu marido era um homem assim, esse era um pai exemplar, e a esposa fala para o filho, vai lá porque trocaram seu pai, né? Então, ao contrário, minha esposa estava feliz porque eu estou vivo, porque eu estou com ela. Isso é muito bom. Cada dia eu amo ela mais ainda, né? Mais e mais eu sou apaixonado pela esposa que Deus me deu, e defendo, como diz meus filhos, ela certa ou errada, eu defendo ela com unhas e dentes. É a minha princesa, eterna princesa. Eu não tive nenhuma filha para ela ser rainha, então ela é minha eterna princesa, e é uma benção. E eu falo para você, maridão, cuida bem da sua esposa. E eu quero dizer para você, esposa, seja a mulher sábia que edifica o lar, a hora de falar, a hora de cuidar, porque sabe como que o lar é abençoado? Quando a mulher é sábia, é um lar abençoado. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje, mas eu queria dar o testemunho para os irmãos, que em 2019, a viagem foi interrompida ou foi adiada, e essa mesma viagem foi feita agora com sucesso, que muita alegria. Deus abriu as portas, foi à frente, nos dando mais e muito mais do que nós merecíamos. Tudo que nós queríamos, Deus nos deu, e ainda nos deu melhor ainda que nós queríamos. Glória a Jesus, esse Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus da sua vida que cuida de você. Vamos falar de Filipenses 4, do versículo 2, apesar que eu vou usar a partir do 6 ao 9, Filipenses 4, do versículo 2, para o versículo 1 faz parte do capítulo 3, é o finalzinho do capítulo 3, está dentro do capítulo 4, versículo 1, então vamos falar do versículo 2 em diante. Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta estando preso em Roma, então ele quer escrever uma carta, e essa carta é escrita como se fosse um recibo. Epáfras, ele saiu de Filipe com uma oferta para cuidar do apóstolo Paulo na cadeia,
Porque o apóstolo Paulo pagava a sua alimentação, pagava o salário dos guardas que cuidavam dele, então ele recebia oferta das igrejas, e essa carta aos Filipenses é uma carta recibo agradecendo a oferta que foi lhe trazida, e ele estava na cadeia, e ele recebe não só a oferta, mas Epáfras passa um relatório de como a igreja estava. Ele era o bispo, né, o supervisor, era o apóstolo que cuidava da igreja dos Filipenses, e ele começa aqui no versículo 2, corrigindo duas irmãs que não estavam se bicando, né? Olha para vocês verem: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Quer dizer, ele está falando o que, meus irmãos? Ele fala assim, eu peço a Evódia, eu peço às irmãs, ele está pedindo o quê? Que pensem concordemente no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Falou assim, vamos parar com essas intrigas, sabe? Vocês são tão especiais que, se você ver no versículo 3, ele fala para esse companheiro, que provavelmente é Epáfras, para ele ajudar a restaurar a harmonia entre as irmãs. Então, se você tem alguma coisa na igreja, meus irmãos, está na hora de você limpar o seu coração, porque muitas vezes, é o que eu vou falar mais no versículo 9, muitas vezes nós não colocamos em prática o que nós aprendemos. Nós sabemos que temos que perdoar, mas muitas vezes a gente não perdoa. Mas sabemos que temos que esquecer, não esquecemos. Nós sabemos que temos que amar o irmão, como Cristo nos amou. Isso é algo que você ouve na igreja, lê na Bíblia todos os dias. Eu quero incentivar os irmãos a lerem a Bíblia, voltarem a ler a Bíblia. Como eu estava discutindo com o meu filho Isaac na viagem para cá, quantas pessoas estão se ligando a homens, porque estão distantes de Jesus, estão nas igrejas evangélicas se ligando a homens. Sabe, quanto mais você ler a Bíblia, menos você está ligado a homem. Tolo o homem que confia no homem. Nós confiamos em Jesus Cristo de Nazaré, amém? E aí Paulo continua no versículo 3, a ti, fiel companheiro, provavelmente Epáfras, companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Meus irmãos, sei que Paulo está dizendo, agora elas estão dando problema para a igreja, agora elas estão tendo talvez assim, o que estava acontecendo com essas Evódia e Sintique, talvez elas estavam trazendo uma divisão de pensamentos dentro da igreja. Mas Paulo fala, elas já foram tão úteis para pregar o Evangelho, vamos chegar os irmãos, não vamos excluí-las. E muitas vezes nós temos um problema tão sério na igreja, né, meus irmãos? Por isso que nós precisamos de ter paz com todos. E nós julgamos as pessoas de tal maneira que a pessoa que cometeu algum deslize, como todos nós somos sujeitos a cometer, como todos nós muitas vezes já cometemos, ela deixa de ir na igreja, porque ela se sente acusada. Como os irmãos vão me olhar? Sabe que a luz para os povos, sabe como que nós temos que olhar? Quando a pessoa chegar, pegar, dar um abraço, um beijo, um ósculo santo na face, dizer bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã, esse é o seu lugar, porque quem não tem defeito aqui, que atire a primeira pedra. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas falhas. O perfeito morreu na cruz para nos salvar, tá? Para cobrir os nossos defeitos com o seu sangue. Então, meu irmão e minha irmã, né, vamos fazer o que Paulo está dizendo, vamos amar. E se você sabe alguém que não está vindo por algum problema, visite essa pessoa no meu nome, traga ela de volta. E quando vocês verem alguém há muito tempo que não está vindo na igreja, não fica ressabiado de lado, não, vai lá e dá um abraço. Mas bispo, o que essa pessoa fez? Meu irmão, mas perdoou. Vocês conhecem a história, né, do devedor, como que o Isaac falou sobre ele, Mateus 18, quando os discípulos perguntam para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7, e Jesus fala, não digo que 7, mas 70 vezes 7, que Jesus está dizendo, para perdoar quantas vezes for preciso, não é para você fazer uma conta na calculadora, quanto que é 70 vezes 7, não. E aí, o rei que vai acertar contas, ele fala assim, mas
Te perdoei uma dívida impagável e você não é capaz de perdoar o seu irmão uma dívida tão pequena. Deus nos perdoou do pecado da morte eterna, para nós não irmos para o inferno. O que é o inferno, bispo? É viver a eternidade longe desse Deus maravilhoso, né? Quem o aceita, quem o recebe como único e suficiente Salvador, vai viver a eternidade na glória, porque Ele resolveu te perdoar uma dívida impagável. Nem Bill Gates, nem um dono da Amazon, nenhum desses homens é capaz, com a riqueza maior do mundo, do universo, pagar o pecado, meus irmãos. O pecado só se paga com o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Sabe quem estava dizendo para você se alegrar? Um presidiário, injustamente preso por pregar o Evangelho. Porque não só os judeus, a partir daquele momento, eles achavam que, acusavam os cristãos de servir um outro rei, mas os romanos também já estavam acusando os cristãos de servir um outro rei, que não era César, e Paulo estava preso por isso. E Paulo está dizendo aqui, sabe por que esse texto é tão importante para mim e para você? Porque é um texto de alguém que não simplesmente prega, mas para alguém que vive para pregar o que ele está vivendo. Paulo está pregando aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa cadeia, ele fala no livro de, se não me engano, aqui em Filipenses mesmo, que é uma cadeia que ele se alegra nessa cadeia, porque a quantidade de pessoas que ele tem para pregar o Evangelho, e eu e você somos livres. E quantas pessoas você ganhou no ano de 2021 para Jesus? E quantas pessoas você já está evangelizando em 2022? Há quanto tempo você não fala do Evangelho? Porque o nosso Evangelho de hoje é eu quero, eu preciso. O Evangelho que eu vou para a igreja onde prego o que eu quero ouvir. Uma igreja onde vários pregadores diferentes vão. Uma igreja que, meus irmãos, vocês e da luz para os povos são baseados, são alicerçados na palavra do Senhor, no verdadeiro Evangelho. E nossa incumbência é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero convidar você no ano de 2022 a ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a colocar diante de Deus um nome, falar para Deus: Senhor, esse ano eu levo alguém a Jesus, eu levo alguém aos pés do Senhor Jesus. Sabe, se você quiser, você vai poder batizar essa pessoa, porque não precisa ser pastor para batizar alguém. Mas eu gostaria muito que você fosse alguém alegre, que a sua alegria fosse contagiante, por mais guerras que você tem. Paulo está escrevendo para nós nos alegrarmos no Senhor, e ele faz uma redundância, ele fala de novo, vamos nos alegrar de verdade nesse Deus. Eu estou preso e eu sou alegre nas minhas cadeias, porque eu estou pregando o Evangelho. Meus irmãos, aqui, 80, 90... 95, tem pessoas que talvez passam dos 100 anos, mas lá é a eternidade. E quando você chegar lá, você fala: mas eu queria ter de novo, não 100 anos, mas pelo menos um ano. Eu queria ter de novo 5 anos, 10 anos, para me pregar o Evangelho, para me fazer o que eu sabia que eu tinha que fazer e não fiz. É muito interessante essa palavra, preste atenção para vocês verem no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está ao Senhor. Moderação. Vai comer? Moderação. Vai cuidar do corpo? Moderação. Sabe, não vamos cultuar certas coisas, não vamos trocar o lugar, tirar Jesus do lugar que Ele deve estar na nossa vida, e colocar coisas, e colocar práticas, porque isso tem acontecido muito na humanidade. As pessoas estão tentando colocar o vazio de Deus, isso eu estou falando do ímpio, do gentil, aquele que ainda não é convertido, colocar no lugar que é específico para Deus uma atividade, ou uma coisa, ou coisas, ou riquezas. Trabalhe com moderação. Sabe que você tem uma família linda para você cuidar? Trabalhe com moderação, porque você tem um Deus maravilhoso nessa terra para você servir. Faça tudo com moderação, amém, meus irmãos? Não vem me dizer, então eu vou também fumar com moderação, beber com moderação, não, porque isso traz vício, né? Não estou dizendo para você fazer isso, não, mas também eu digo para você que eu não proíbo. A palavra diz que não é bom nós nos embriagarmos, né, com o álcool, mas nós nos embriagarmos com o Espírito Santo. É nele que nós temos que nos embriagar.
Mas você é livre, você tem que buscar, sentir que Deus quer a sua transformação. Seja moderado, conhecido das pessoas a sua moderação. Você é um cristão, aonde você vai as pessoas te conhecem como cristão. Seja moderado no gastar, gasta mais do que ganha, e fica com problemas sérios, e aí fica desesperado com isso, com aquilo. Meu irmão, sabe, uma das coisas que você deve fazer, que tem alguns irmãos aqui que são craques nisso, guarde um pouco do que você ganha, porque vai surgir uma oportunidade ímpar de você usar o dinheiro que você guardou para adquirir algo que vai fazer diferença na sua vida, você pode ter certeza. Amém, meus irmãos? E aí, versículo 6, ele nos dá uma receita para nós vencermos a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Ansiedade é uma palavra grega que significa, eu coloquei aqui, puxar em direção oposta para estrangular. Ansiedade significa sufocar, tirar o oxigênio. O ansioso não dorme. O ansioso não come ou come demais. O ansioso, muitas vezes, ele está preocupado com tantas coisas que a maioria das coisas que ele está preocupado, 70% dessas coisas nunca vão acontecer na sua vida. O Senhor quer que você tenha paz. O ansioso, muitas vezes ele perde as suas forças sendo ansioso, né? E depois não tem força quando o problema de fato vem na vida dele. Entrega ao Senhor a sua ansiedade. Olha o versículo 6, olha que benção. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem muita coisa que você nem vai passar. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Alguém que praticou o que está escrevendo aqui para mim e para você. Alguém que praticou, está escrevendo para a igreja de Filipe, ele viveu isso, a ansiedade de um presidiário, ele transformou essa ansiedade, está dizendo para você, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Essa oração aqui, meus irmãos, aqui no versículo 6, não andeis ansiosos, em tudo porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, é a palavra genérica, também podemos substituir por adoração, é chegar diante de Deus, é falar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, sabe, fale com Deus. Está difícil, tem alguma coisa que te preocupe, ore. Mas bispo, é muito forte. Meus irmãos, eu sei que é muito forte, então suplica. Ele está indicando aqui para nós, mostrando que ele passou por essas questões, ele colocou essas questões diante do Deus que ele está nos ensinando a servir. Suplica, ore, suplique, mas agradeça a Deus pela vitória, agradeça a Deus pelas coisas boas que Deus tem feito na sua vida também, né? Oração, súplica e ações de graças, sabe, não lembre só do problema, lembre das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Você está aí com a sua família, olha que pessoa linda que Deus colocou aí do seu lado, olha o neguinho, olha que pessoa maravilhosa que Deus colocou, olha para o lado, pelo amor de Deus, não deixa eu falando aqui, e não olha não, ora, olha que pessoas maravilhosas, veio lá do Nordeste para visitar a filha e a neta, e ainda tem um genro de lambuja ainda, glória a Deus, né, Rafael? Sabe, meus irmãos, olha que pessoas maravilhosas que nós temos, valorize. Amém, meus irmãos? Valorize. Amém, Edilamar? Ó, o Juvenal aqui, careca mais linda que Deus colocou na sua vida, né? Cara mais simpático. Vamos aplaudir mesmo, Juvenal. Vamos aplaudir Jesus na vida dele. Glória a Deus. Valorize as pessoas. Sabe, valorize as bênçãos que Deus tem. Está ansioso? O que Paulo está te falando para fazer? Você já fez? Mas eu não sei o que eu vou resolver, o que eu vou fazer, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, daqui 3 meses eu tenho que pagar, como é que eu vou resolver? Calma, vai para a presença do Senhor, vai orar, vai suplicar, ainda suplica mais, como eu já disse aos irmãos. Tem uma mãe de um pastor, de uma igreja, um ministério muito grande no Brasil, e essa mãe, a filha dela foi diagnosticada com uma doença muito séria,
E ela chegava na igreja, ela não queria nem saber, meus irmãos, que palavra que o pastor estava pregando. Ela queria que o pastor orasse pela filha dela. E ela entrava no corredor, balbuciando algumas palavras, e o pastor era obrigado a parar. Sabe por quê? Porque ela descobriu o poder da oração. Não é a oração daquele pastor, do outro pastor. E aí ele parava e orava para a filha dela foi curada. Qual que é a sua ansiedade? A primeira receita, a primeira ação que Paulo, que viveu essa ansiedade, por isso que ele está nos ensinando como vencer a ansiedade, ele falou assim, ora, eu orei, suplica, eu supliquei, e agradeça, porque Deus vai transformar a sua história, vai transformar a sua vida, amém? Você não confia na oração não, meu irmão? Que cristão que somos nós que não oramos? Sabe, todos os dias, ore. Sabe, todos os dias tem a prática de orar numa mesa, seja um almoço, seja um café, seja um jantar, reúna como família, ore como família. Tenha o seu devocional, amém, meus irmãos? Tenha a sua vida de oração também. Sabe, ore. Paulo está nos ensinando, está ansioso, vamos orar. Está perdendo as forças, como diz a palavra ansiedade, né? Puxar ao contrário para estrangular, tirar o oxigênio, sufocar, né? Perde as forças, está sentindo fraqueza, né? não está com vontade de sair do quarto, procure ajuda, ou você também ore lá, fala, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, sabe, esse medo. Eu lembro de um bispo do nosso ministério, que estava passando por um problema de depressão, que eu falei um dia para ele, mas irmão, por que o senhor não vai, é mais velho que eu, né? Já de ministério, muito mais velho, por que o senhor não vai pescar, não vai arejar a cabeça? E se eu morrer lá, bispo? Então assim, vem umas coisas na cabeça, e quem não conhece alguém que está passando por depressão, síndrome do pânico, ansiedade, muitas vezes pensa que é exagero, mas não, meus irmãos. É um distúrbiozinho, muitas vezes químico do cérebro, é uma questão que a pessoa está passando, que precisa de ajuda, algo que ela passou na vida, que desencadeou naquela situação, e ela precisa de ajuda, precisa do seu amor, amém? Mas você que está passando pela ansiedade, a maior arma é a oração. Você serve um Deus que não tem doença, que Ele não é capaz de vencer. Você serve um Deus do impossível. Se é impossível para o homem, é possível para o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Sabe o que acontece com quem ora? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que não é explicada, a paz que não tem explicação, essa paz vai guardar o seu coração, vai invadir a sua vida, sabe, o rio está subindo, o rio está descendo, está acontecendo pandemia, mas você está em paz. Vocês conhecem a história da gaivota? A história de um concurso de pintura, já falei isso aqui, como diz meus meninos, né? O senhor fala essa piada já 100 vezes na igreja, de novo, não, essa história acho que tem um tempo que eu não conto, um concurso para expressar num quadro a verdadeira paz, e aí os finalistas, tiveram muitas pinturas, e os finalistas escolhidos foi uma casinha, lá no alto daquela, né, aquela serra, aquele monte verde, né? E os pássaros voando, aquelas nuvens, e uma casinha branca ali, né? Uma questão bucólica, né? De paz, de sentir bem ali naquele lugar. O outro foi um quadro de um lago, com algumas aves ali, né? Dentro daquele lago, verde em volta dele, aquele céu azul, e o outro pintou uma tempestade. Bispo, o senhor está falando de paz, e ele pintou uma tempestade, trovões, relâmpagos, isso aí vai sair na gravação também, e aquele trovão, e lá dentro de uma escarpazinha, obrigado servo bom e fiel, lá dentro de uma escarpazinha, uma gaivota, e toda aquela tempestade acontecendo, a gaivota ali aconchegada naquele buraquinho em paz. Você vai viver guerras, mas você vai ter paz em Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento. Como você consegue ficar em paz com essa luta toda? Porque eu confio em Deus, eu descanso em Deus, é nele que eu acredito, amém, meus irmãos?
Glória a Deus. Nós vemos a história de Davi. Você sabe a história de Davi? Davi, ele estava diante de um gigante. Bispo, como vencer os meus gigantes? Enquanto o gigante vem com a lança dele, pesava 60 quilos, só a ponta da lança pesava 6 quilos. E aí, Davi chega com aquela indrumetralha toda para lutar, um guerreiro formado desde quando usava mamadeira, e ele vem, e Davi fala, você vem com tudo isso, mas eu vou a você, em nome do meu Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, e tombou o gigante. Você não vai na sua força, meu irmão, porque na sua força, não é por violência, você vai na força do Deus que você serve, e na força do Deus que você serve, não há gigante que fique de pé diante de você, não há problema, não há doença, não há nenhuma questão, Deus vai derrubar para você, em nome de Jesus, mas você precisa orar. Olha outro conselho, versículo 8, olha o outro conselho. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vocês lembram na época do auge da pandemia, a Globo sensacionalista, pessoal que assistia a Globo, os caras até faziam piadinha de vídeo, o cara já ia, aquela musiquinha do Jornal Nacional, o cara já punha máscara, já punha óculos, já punha proteção, já passava álcool em tudo, já cobria, trancava as portas, sabe? O que você está pondo dentro da sua cabeça? O que você está ouvindo? O que você está assistindo? Para de pensar, se você entregou a Deus através da oração, coloque a palavra de Deus no seu coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, coloca as promessas, vai ler a Bíblia, vai meditar, que esse Deus é bom, meus irmãos, esse Deus é maravilhoso, é ou não é maravilhoso? É? Então fala comigo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom, Ele é todo poderoso, amém, meus irmãos? Sabe, descansa nesse Deus maravilhoso. Olha para vocês verem, não sei se os meninos têm ali para mim, eu pedi para eles Mateus 6, a partir do 25. Olha lá, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ou beber, ou com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O que Jesus está dizendo aí para mim e para você? Não fica ansioso. Ansioso fica quem não me tem no coração. Vocês estão entendendo essa palavra? Ansiosos são os gentios, porque não tem Jesus. Você tem. Quem tem Jesus aqui, dá um glória a Deus. Aleluia! Ansiedade é para quem não tem Jesus. Você tem Jesus? Calma. A sua ansiedade vai mudar alguma coisa? Não vai. Ora. Coloca coisas boas, comece a ler a palavra, comece a ler as promessas, comece a meditar no como Ele é bom. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. Ele sabe, bispo, então não precisa de orar, não, você precisa de orar, por mais que Ele saiba, Ele é Deus, você precisa de orar. Você precisa de falar, papai, eu estou precisando, Ele é seu papai, eu estou precisando disso, em nome de Jesus. Você tem que orar sim, amém? Mas tire sua mente dos problemas, sabe? Tire a sua mente das notícias ruins. Na internet, eu não estou dizendo para você que eu sou aquele cara que o poder está no pensamento positivo, não, o poder está em Jesus Cristo de Nazaré, mas nós somos seres humanos, e pensamentos positivos nos levam para cima ou não leva?
ouvir coisas boas, estar perto de pessoas que te querem bem, que te levanta, que te elogia e que te corrige na hora que for preciso. Glória a Deus. Então procure ouvir, parar de ver acidentes. Tem pessoas que acessam só acidentes, vê corpo lá. Não, para com isso, meu irmão. Sabe, começa a ver coisas que edificam a sua vida, que te põem para cima, tá? Que te faz um vencedor. Medita nas promessas, medita nesse Deus que é maravilhoso, que é bom, que cuida de você. Amém? Vai ter guerras, mas o Deus da paz, essa paz que ninguém entende, vai guardar o seu coração e a vossa mente. Último versículo, olha que versículo mais gostoso, olha, preste atenção. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo, eu fui aí, viva o que eu preguei, viva o que vocês conhecem da Bíblia, da palavra, viva, sabe, igual eu falei no começo, sabemos que temos que perdoar, mas resistimos. Não, meu irmão, perdoa, deixa a justiça para o seu Deus. É claro, eu sou categórico em dizer que está aqui em cima pregando isso, é mais fácil do que estar vivendo, mas eu também tenho que praticar isso na minha vida, eu estou pregando para mim também. Comece a viver o que você está aprendendo na igreja, comece a perdoar, comece a liberar palavras de vida, amém? Comece a ser generoso, comece a viver o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, eu fui aí, preguei tantas palavras, vivam aquilo que eu ministrei. Olha para vocês verem, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Paulo está dizendo, meu modelo, sigam o meu modelo, porque eu imito o meu Senhor, e que você também seja um imitador do seu Senhor. Meu irmão, tem muita coisa na sua vida que precisa ser mudado. Para de dizer, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, para com isso. Comece a dizer para Deus, Senhor, muda, traz um equilíbrio às minhas emoções, às minhas reações e ações. Comece a viver a palavra. Mulher, seja uma mulher sábia que edifica o seu lar, ajude o maridão, tem de fazer uma panela de arroz que a metade você joga fora no final do dia, faz o que você vai consumir, não desperdice. Seu maridão chegou do trabalho, mesmo que você também trabalhe, seja uma mulher carinhosa, restaure o leito do casal, estimule o maridão, que muitas vezes o casal está aí, muito casal novo, pela correria, tanto que eu tenho que trabalhar, a vida sexual já acabou, restaura isso, ajuda a esposa, ajuda, não fica só esperando o marido. E também maridão, né? Vamos lá, vamos falar, não, é direito meu, como diz um pregador que eu ouvi, é o parque de diversão seu ali, que Deus te abençoou, maridão, é o seu parque de diversão, vamos cuidar dele. Amém? Então volte ali, sabe, o casal vamos dizer, se afina, se conecta, se abençoa no ato sexual, é algo que vem de Deus para o casamento, sabe, é por isso que o diabo deturpa tanto o homossexualismo, o lesbianismo, né? Prostituição, a profissão, tudo hoje é liberal, mas ali Deus está abençoando, ali no ato sexual Deus está abençoando o casal, sabe, cuide um do outro, amém, e cuidado, né, o cara é bruto, e lá na hora quer que as coisas funcionem carinhosamente, ou a mulher também, e quer que seja tudo tranquilo, não, sabe, mulher, seja delicada, cuidado com o seu tom de voz, sabe, mulher sabe edifica o lar, mande flores. Quantos anos você não manda flor para sua esposa? Nunca mandei. Onde é lá mesmo que tem flor lá, que nós compramos flor aquele dia? Regina, tem outra floricultura mais em cima, uma rosa, lembrei de você, meu amor, mas o que é essa rosa diante de tão grande beleza que é a sua? Aí, à noite a sua esposa vai,
sabe? Vai pôr aquela lingerie, vai tirar aquela camisa do político, né? Aquela camisa suja de gordura. Amém. Põe em prática o que você tem aprendido no Senhor. Nós vamos ceiar agora. Eu não vou nem ministrar uma palavra sobre ceia. O que eu quero é que vocês entendam, sabe, que em Cristo Jesus vocês são pessoas especiais em Cristo Jesus. Ele te faz especial, Ele te resgatou da morte. Éramos todos nós pecadores, sabe, imprestáveis, e Ele veio para nos dar outra vida, sabe, uma outra história, transformar o nosso caráter. Nós somos transformados de glória em glória. Volte a ler a palavra, volte a praticar a palavra, volte a ser generoso e deixa Deus abençoar a sua vida. Meus irmãos, quantas pessoas têm sido abençoadas nesses dias? Queria te convidar a orar. Eu quero uma música bem suave de adoração. Queria os intercessores, pastores, líderes de célula que estão aqui andando. Eu não sei se eu não vou chamar você, ou eu chamo quem está ansioso para vir aqui na frente, para alguém orar com você. Fica de pé, igreja. Essa palavra é maravilhosa, não é? Esse texto é lindo, 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 lindo. Olha que texto maravilhoso, ó. Olha para vocês verem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. E o que viste, o que aprendestes, recebestes, ouviste e vistes em mim, isso praticai. E ele termina dizendo: e o Deus da paz será convosco. Entrega para Deus aí seu coração. Tem que perdoar, talvez na sua ansiedade, que você foi muito machucado. Entrega para Deus. Fala para Deus que você tem lutado para sair desse pecado. Fala para Deus: Pai, eu tenho lutado para deixar de pecar, eu preciso da sua ajuda. Está ansioso com um problema que está vivendo, está ansioso com um problema que ainda vai vir. Vem cá na frente, sai do seu lugar, vem cá na frente. Você que está ansioso, você que está tomando até algum remédio eu quero dizer para você que a receita, oração, mudar o que você tem colocado na sua mente e viver a palavra, é um remédio celestial que o próprio apóstolo Paulo, ele receita para nós, porque ele usou essa receita e venceu a ansiedade. Quem está nos ouvindo de casa, obrigado pela sua presença, Deus abençoe você. Ore aí em casa.